Mas é só para registrado mesmo. Vou pôr aqui no chat aqui, Rosi, pesquisa obrigatória para falar de grafite. Não, brincadeira. É porque, assim, a Lady Pink, ela foi uma das primeiras mulheres a ser registrada, assim, fazendo grafite lá em Nova York, na década de 80. E ela, com isso, ela teve bastante repercussão. Acho que alguns anos após aquele filme que eu coloquei lá no grupo Style Wars, alguns anos após aquele filme, começou a ter uma repercussão do grafite na pop art, de certa forma, assim, né? O pessoal começou a vender telas, e aí eles fizeram um filme, tipo uma dramaturgia, né? Onde eles simulam ali um romance de um artista que seria um grafiteiro, que seria artista, e meio que fala um pouco do que realmente estava tendo essa questão, que acho que hoje a gente está vivendo com o picho. Os pichadores se encontrarem como artista e não só como como vou dizer, como artistas que fazem uma ação vandal, né? E aí era mais ou menos isso. O grafite nesse período em Nova York era visto com uma grande repulsa assim da sociedade de uma forma geral. E aí começa a ser visto como arte. E aí eles fazem essa dramaturgia e é bem legal. O filme chama Youth Style e a Lady Pink, ela é chamada para atuar. Semelhante àquele filme que fizeram aqui no Rio de Janeiro, Cidade de Deus, que eles chamam pessoas mesmo que vivem para atuar, que vivem na favela e tal, para atuarem como atores no filme. Então, eles fizeram a mesma coisa, eles pegaram grafiteiros mesmo para atuarem como atores e a Lady Pink atuou. Tá certo, vou dar uma pesquisada, porque eu não sabia. Eu não pesquiso muito, tipo, filme, essas coisas, sabe? Uhum. E aí o filme se chama Youth Style, que é estilo selvagem, né, em inglês, que é o nome que foi dado para aquele estilo de letra, que fica bem trançado, que a gente chegou a ver falando um pouco começando a falar de arte abstrata, eu cheguei a trazer umas referências de Youth Style, que é essas letras mais trançadas e tal, não sei se você chegou a ver. Sim, eu vi. Inclusive, você tinha mencionado da gente tentar fazer um e tal. Aí eu tentei fazer, mas saiu mais pro bombe mesmo, porque eu coloquei uma figura no meio e aí não consegui juntar muitas letras. Mas essa é a ideia. Depois se quiser mostrar, a gente tenta te ajudar aí a desenrolar um Youth Style, se quiser. É difícil, o Youth Style é selvagem demais, é fácil você se perder na sua própria invenção, assim. Aí precisa treinar bastante fora, solto as peças, depois você vai unindo. Eu acho que fica mais fácil. Tá, beleza. Depois eu vejo. É que não tem como mandar foto, né? Daqui eu acho, não sei, eu não uso muito Zoom. Você tem aí no celular? Eu te coloco como host, depois se quiser mostrar. Você está com o seu desenho do abstrato aí, para a gente ver? Eu mandei lá no grupo, se quiser dar uma olhada lá, porque eu tô aprendendo a mexer aqui no Zoom ainda. Mandou agora? Deixa eu ver. Mandei agora e mandei o link da música também, que pode ser que vocês não conheçam, não sei. Legal. Então eu vou colocar... Ana, você está com o seu desenho fácil aí? Você tirou a foto do abstrato? Acho que seu microfone tá mutado, Ana. Tô mandando no grupo. Nossa, ficou muito fraquinho, é porque eu tava riscando agora antes da aula. Tá. Aí o seu você já fez com o tema de fazer uma sensação, de alguma coisa que você... legal. Sim. Foi. Tá. Uma sensação de passar no concurso público, aquelas, né? Foi essa mesmo. É porque hoje eu fui convocada num concurso que eu fiz em 2017, você acredita? Aí eles me convocaram hoje, estou radiante. Vou embora para a Bahia. Para Bahia? Aham. Uau!
Valença. Mas vai ser daqui, acho que uns 2 meses. E aí você vai morar lá e tudo? Vai dar aula? O que Vou você vai dar fazer aula lá? de geografia. Aí sim, nossa, parabéns. E para fazer o concurso, você precisou ir lá para Bahia ou não? Você fez aqui de São Sim, Paulo? Minas? sim, eu fui, cara. Eu tava na graduação ainda, faltava um ano para me formar. Aí apareceu esse concurso, né? E assim, eu já tava todo um cenário de desmonte de políticas públicas, né? Acho que você lembra, desde o golpe e tal, começou a diminuir mesmo o número de concursos. E eu só imaginei eu estando formada, tipo assim, na pindaíba mesmo, pobre pra caralho, e aí um dia esse concurso me chama. E foi o que aconteceu. Eu fui numa turma de eu e mais 4 amigos, aí só eu que passei. Nossa, e tipo assim, foi muito perrengue, velho. A gente voltou, eu juro por Deus, gente, não faço isso em casa. Eu voltei de carona da Bahia, 2 dias de estrada de dedão, assim, ó. Mas graças a Deus e aos estudos e é tudo mais. Sou quase uma servidora pública daquelas, né? Ai, meu Deus. Aí eu fiz os Nossa, que história, que demais. Parabéns. E a quantas horas dessa cidade da Bahia para onde você está morando agora? cara, é mais umas 20 horas. Umas É muito 20 horas? longe. É muito Putz, longe. é no interior da Bahia, então. Não, é Recôncavo. Fica a 2 horas de Salvador. É litoral já. A cidade é Aí litorânea. sim, aí sim, que demais. Nossa, parabéns. Obrigada. Muito bom passar em provas, concursos, editais e afins. Eu fico sempre muito emocionada. Então, peraí, deixa eu ver. Você quer pôr do seu celular ou quer que eu ponha aqui? Eu já consegui abrir a imagem. Abre aí! Já. Acho que não tem muito. Tem o que falar. Peraí que tocar a campainha. Tá bom. Deixa eu ver. Tô baixando aqui a sua também. Ah, que legal, hein? Você fez uma letrinha. Que da hora. Pode falar, Ana? Eu vou colocar então a sua primeiro, já que você já estava contando um pouco da história, né? Aí depois põe a da Rose. Peraí, deixa eu lembrar mesmo como é que faz também. Rose, eu compartilho com você dessa dificuldade de mexer no Zoom. Peraí. Olha aí, eu consegui colocar a errada. Peraí, essa daqui. Já a Rose vai explicar ela. Deixa eu tentar passar para o lado. Aí, vamos lá, Ana. Quiser explicar, então, como é que foi o processo criativo desse seu desenho e tal? Isso aí é legal. Eu não sei nem muito o que falar, porque eu vou fazendo meio no freestyle, sabe? Deixando a coisa mais fluir, mas eu acho que tem essa coisa da leveza, né? Tipo assim, com essas linhas aí mais soltas e tal. Tem. Ai, gente, essas arestas, assim, ó. Eu tentei até dar um. Eu podia ter me esforçado mais para dar um efeito melhor de profundidade, sabe? Mas essa coisa mais de arestas mesmo dá uma sensação de estar mais preso, não sei. Aí, sei lá, vem trazendo algo que me tira do lugar, me traz uma leveza, coisa assim. Ai, então eu tenho dificuldade de explicar. Sim, não é tipo voando, né? Tipo, tá nas nuvens, assim, tá É, bem leve mesmo, tá tipo bem feliz, assim. oi, nego. Muito bom. E aí você falando dessa coisa da sensação de ter sido aprovada e tal, aí dá outra visão para o desenho, né? Tipo, muito da hora. Sim, com certeza. É igual aquela música que eu fiz semana passada, aí você disse que
Depois que ouviu a música, teve outra percepção do desenho. Sim, porque a música é muito pesada, né? E eu tava, tipo assim, eu tava pensando uma coisa mais leve. Pô, mas era um funk. Muito louco. Não, agora aqui tá bem leve, né? Não tem nada de pesado. Da hora. Quer comentar sobre o desenho dela? Eu achei muito legal. Tipo assim, eu acho que eu não conseguiria fazer um desenho assim, tipo, por exemplo, ouvindo uma música, porque, que nem você falou, eu já vou direto pro visual, entendeu? Então, tipo, achei muito interessante, porque eu ia ficar 3 horas ouvindo uma música e, tipo, sempre ia bater de frente com um desenho X, tipo, bem específico. Mas eu gosto de umas artes assim também. Só tenho dificuldade pra interpretar, mas eu gosto. Sim, é outro olhar, né? Você tem que olhar para dentro, né? Tanto para fazer quanto para observar, assim. Tem mais a ver com um lado nosso que a gente não conhece, né? Com o inconsciente. E é muito legal. É isso aí. Muito legal, eu gosto muito de trabalho abstrato. Assim. Acho muito legal isso de vocês estarem se desafiando a fazer também. Agradeço, isso é muito bom. Parabéns aí, Ana. Deixa eu ver agora, então, sim. Vamos lá, Rose. Quer comentar Então, sobre? esse daí é que eu tava ouvindo uma música do James Brown, né? Aí eu escrevi Soul, e aí, tipo, no lugar do O eu coloquei um disco e tal. No L tem um cabelo afro, né? Pra remeter essa ideia. Ignora o bicho, que é o passarinho da minha vizinha gritando aí. De boa. Aí, tipo assim, embaixo, assim, a coisa mais abstrata que eu consegui fazer aí foi esse trompete, que eu fiz ele meio riscado mesmo, assim. Só porque tem bastante uns agudinhos de trompete, assim, na música. Não sei se vocês já ouviram ela, mas ela é bem assim, tipo. Aí eu fiz mais colorido, porque ela é bem animada e tal. As estrelinhas e tal. Tipo, é um funk, mas aquele famoso funk gringo, sabe? Que da hora. Eu não tô lembrado dessa música, mas eu vou ouvir de novo olhando o desenho para ver como é que vai ser. Eu acho que ficou realmente bastante figurativo, né? Dá para ver que é um instrumento, não sei muito bem qual seria, mas é um instrumento de sopro, né? Dá para ver, dá para ver que é um disco, Black Power e tal. Esses são signos que a gente já conhece. Mas esses elementos que você fez para representar a explosão da música, tanto na saída do saxofone, quanto ali atrás do esse efeito que você fez como se a estrela estivesse, né, batendo. Isso tudo aí pode ser elementos que a gente pode considerar abstrato, que você quis expressar a sensação que você estava tendo ao ouvir a música. E isso daí que eu ia falar, se você quisesse mesmo fazer um trabalho, um segundo trabalho com a mesma música, mais abstrato, explorar isso daí, explorar esses pequenininhos que você colocou que falam muito sobre a música, mas falam de uma forma abstrata. Entendeu? Ah, legal, legal. Vou tentar refazer depois, então, usando Não, esses se fatores. quiser, só um exercício. Se você quiser, ia ser legal. Para ver que coisas que você ia escolher, o que será que esses raiozinhos representaria, igual você comentou, do agudo do saxofone, né? E aí, cada coisa, né? Fechasse o olho e fosse ouvindo. Cada coisa que você quisesse, que você ficou marcante em você, você quisesse representar, como que você representaria? Mas de todo jeito o desenho ficou muito legal. Poderia muito bem ser a capa da música no Spotify, né? No Deezer. Poderia muito bem. Da hora. Então, você já comentou que sentiu dificuldade, né, de fazer desenho abstrato, porque você já está bastante imersa no mundo do figurativo, né? Sim, exatamente. Tipo, você mandar eu fazer um desenho abstrato vai ser a coisa mais complicada, assim, eu acho que eu vou fazer na minha vida, assim.
pessoal olha e acha que é mais simples, né? Mas eu sinto uma dificuldade muito maior. O pessoal que é leigo, eu acho, né? Que vira e fala assim, ah, é fácil fazer esse monte de rabiscos, assim. Ah, é. Mas eu Tipo, não. os rabiscos assim eu também faço, né? Tipo assim. O pessoal fala, nossa, mas tá cobrando tanto nesse monte de risco aí, eu faço também. Aí você vira e fala, vai lá. Sim, é difícil. E aí eu queria te perguntar também se você tiver a fim de fazer um outro exercício de desenho abstrato, mas para você se conhecer mesmo, ver como é que é isso daí. Tipo, você desenhar alguma sensação. Por exemplo, né, esse desenho que a Ana mostrou para a gente era um desenho da sensação que ela teve, né, dessa conquista de passar no concurso público e tal. Mas ele também poderia ser alguma coisa que você quisesse. Tipo, de repente você comeu um doce muito gostoso, uma comida gostosa que você gosta, não sei, um doce, um salgado. Aí como você representaria isso, né? Como você representaria o azedo, né? Tipo, sei lá, chupa um limão e pensa, como é que eu vou desenhar isso aqui, né? Que é isso que eu estou sentindo? Como uma pimenta? Como é que você desenharia isso? Então, e aí essa representação de desenhar as emoções, os sentimentos, tanto ouvindo uma música quanto comendo alguma coisa, é um exercício legal para fazer. E aí você coloca na legenda, tipo, você faz lá os rabiscos que você for fazer, pensando ainda em linhas. Por que linhas? Para soltar bem o traço, para a gente começar a fazer desenhos figurativos com traços mais soltos. Então, solta bem o traço pensando nessas sensações, nos sentimentos que você queira representar, como exercícios, para depois você vir fazer desenhos figurativos com traços mais soltos. E aí um exercício bacana é esse, de comendo alguma coisa e tal. Vamos supor, você comendo uma pipoca, aí você fez aquele desenho, aí você escreve do lado, pipoca. Aí daqui a um tempo você vai olhar e falar, nossa, desenhei isso aqui pensando na sensação de comer uma pipoca e tal. E aí vai ser bom também para você ver a sua percepção. Se continua tendo a mesma sensação comendo pipoca, se mudou. Eu fiz essa brincadeira com meu primo, que ele está com Covid e ele perdeu o paladar. E aí eu falei para ele que ele devia comer as coisas assim e ver o que ele está sentindo. Se ele está sentindo um gosto diferente, que não é o gosto daquela coisa, né? Por exemplo, café, ele falou que estava com um cheiro totalmente diferente. Então, tipo, para ele tentar desenhar isso, porque depois, quando voltasse ao normal, ele ia se lembrar, né, do que ele estava desenhando sem o paladar ou sem funcionar direito o paladar dele. Ah, legal, valeu. Vou tentar fazer de novo, então. Tentar fazer esse exercício também. Eu agora fiquei interessada. Tipo, curiosa pra tentar fazer. Se você quiser, são exercícios legais. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar umas imagens para vocês. Peraí. Pensando no desenho figurativo, né, muita gente fala que não sabe desenhar. E não é o caso de vocês, né? Vocês sabem desenhar super bem. Mas para a gente, no básico do básico, para a gente poder desenhar figurativo, a gente tem umas técnicas que partem das formas geométricas, que eu particularmente gosto muito, e acho que essa base de usar as formas geométricas podem ajudar a gente a construir tanto personagens, quanto cenário, e quanto estudo de letras também. Então, eu trouxe aqui uma imagem bem básica, só para a gente relembrar as formas geométricas. Espera aí. Então, pensando nas formas geométricas, tanto unindo elas ou fazendo repetidas vezes a mesma forma, a gente consegue construir diferentes desenhos. E encosta a porta aqui, por favor. E aí eu estava vendo aqui esse desenho e eu estava lembrando que a palavra hexágono é muito difícil, né, de se falar. E nas letras, às vezes, dentro das letras old school, a gente vai ver bastante formas geométricas, o pessoal colocando círculo, fazendo estrelas, usando triângulo, né?
E esse daqui, o Binho, ele fala casca de tartaruga, né? Mas depois eu fui lembrar que o nome é hexágono, e eu acabei me viciando a falar casca de tartaruga. Mas também serve, é igual, né? É o mesmo desenho. E, então, pensando essa representação das formas geométricas seria uma representação bidimensional, né? Não tem perspectiva. Mas eu ia sugerir esse exercício para a gente fazer, de tentar construir um desenho usando formas geométricas ou simplesmente pegar uma folha em branco antes de começar um desenho e riscar várias formas geométricas, para ir soltando um pouco o seu traço e ir acostumando o seu cérebro a fazer, a sua mão fazer o que o seu cérebro está pensando. Porque quando a gente pensa em desenho figurativo, é uma questão muito de você treinar que a sua mão imprima o que o seu cérebro já sabe fazer. É meio esquisito falar assim, mas às vezes vocês observam trabalhos de artistas que têm uma qualidade técnica muito alta. E aí vocês veem aqueles trabalhos, vocês já sabem o que como é representar determinada coisa, porque vocês já veem o trabalho de outros artistas que têm um nível técnico muito bom. E aí, quando você vai tentar desenhar, sai totalmente diferente, porque talvez o seu nível técnico ainda não está tão bom, mas o seu cérebro já reconhece o que seria, como seria bem feito, digamos assim, num padrão técnico, aquele determinado desenho. E aí, essa é a dificuldade, de que a sua mão acompanhe o seu raciocínio, quando a gente pensa num desenho figurativo. Então, para você ir soltando um pouco, e como um aquecimento, né, um alongamento, se a gente fosse pensar num exercício físico, seria você ir desenhando formas geométricas, encher um papel com formas geométricas, e depois você ir lá e fazer um personagem, uma letra. Deixa eu só fechar a janela aqui rapidinho. Tá, aí é bem tranquilo, né? Desenhar formas geométricas super, super fácil. E aí eu trouxe aqui um exemplo aqui da gente colocar essas formas em perspectiva, para começar a estudar a terceira dimensão. Vocês já estudaram perspectiva antes? Já viram, já tinham visto alguma coisa assim? Eu já estudei, mas eu erro muito. E eu tava tentando fazer aquele piece, cara, ficou muito assim, eu preciso estudar mais, sabe? Questão de perspectiva, porque dá pra ver que com umas coisas tortas na letra, sabe? Meio, sei lá. Depois você manda para eu ver o que é esse meio, sei lá. E você já tinha estudado isso, Rose? Eu já tentei um pouco, né? Porque eu tava tentando estudar mais as tags e tal numa época aí, mas não deu muito certo também. Tipo, eu tava fazendo ponto de fuga embaixo, sabe? Pra letra ficar meio saltada assim pra cima, mas pra mim é meio difícil, principalmente que eu gosto de fazer as coisas meio que tipo no olhômetro, sabe? E eu acho que pra você estudar isso é interessante você usar uma régua, sei lá, pra ficar mais certinho, pelo menos no começo. Sim, isso mesmo. Se conseguir usar uma régua, é melhor. Então, já que vocês ainda não estudaram, eu vou voltar um pouco antes aqui para a gente. Eu fui um pouco ansiosa. Deixa eu mostrar aqui uma outra imagem para vocês. Que vocês estavam falando de letra, mas isso também parte do princípio da observação, de desenho de observação. Esse daqui é um trabalho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para a gente ver melhor, peraí. Eu peguei essa imagem porque quando a gente estava falando de história da arte, a gente começou a entender a perspectiva a partir desse trabalho do Leonardo da Vinci. Quando pensa em história da arte europeia, o Renascimento foi um momento que marcou, assim, que houve uma transformação de ruptura de pensamento, de representação das coisas muito grande.
porque começou a colocar o homem como centro do universo. Então, as imagens pararam de ser bidimensionais e começaram a ser tridimensionais. Nesse período ainda se pintava só mais temas religiosos ou o Antigo ou o Novo Testamento, né? Então, aí, no caso, é a Última Ceia, né? Que ele pintou num refeitório de um convento. E aí ele quis trazer essa noção de perspectiva ali, nessa encomenda que ele recebeu. Então, ele quis ampliar o salão do refeitório, colocando essa visão de que quem estivesse ali comendo no refeitório estaria no mesmo refeitório que estava acontecendo na Última Ceia. Então, e aí isso daí faz diferença de você pensar o ambiente onde foi pintado e a forma como foi pintado, o porquê dessa perspectiva. E ele pintou numa parede, então tem a ver também com a gente, quando faz intervenções 3D, a gente vai ver no grafite muito, muito isso, de se preocupar com a apresentação do trabalho, onde ele está e como será o ponto de vista de quem vai observar dentro daquele ambiente. E aí aqui a pessoa está analisando, né, essa foto que eu peguei, a pessoa está analisando a obra e mostrando aonde está o ponto de fuga, que seria atrás aqui da cabeça de Jesus, e aonde está a linha do horizonte, ou seja, na linha dos olhos de Jesus aqui. Então é como se quem fosse observar vai estar na mesma linha de visão, como se estivesse participando da última ceia ali, né? E aí aqui as janelas, né, para fazer essa extensão da sala, foi feita essa extensão também do teto, né, das janelas, tudo pensando dentro dessa perspectiva. E aí fica fácil da gente ver, olhando essa imagem, qual foi o tipo de estudo que ele fez. Quer ver? Eu vou tirar aqui. E agora a gente vai ver uma série de fotografias que eu queria que a gente, quando se pensa em desenho figurativo, é muita observação e muito treino. E esse treino começa também na observação. Então, vou colocar uma imagem aqui que está bem fácil de ver. A perspectiva. E acho também... Eu trouxe bastante referência de trem, porque tem a ver com grafite e também porque eu quero muito pintar um trem e eu tenho pensado bastante nisso. E aí eu peguei bastante imagem para já ir, né, mentalizando isso daí, quem sabe uma hora acontece. Mas olha, quando a gente anda no trilho do trem, a gente vê bem certinho as linhas, né? Porque o trilho é isso, são dois negócios assim reto, né? Então você consegue enxergar facilmente a linha e consegue ver para onde ela está indo. Então, a linha do horizonte aqui, no caso dessa foto, a linha do horizonte ficou enquadrada bem no meio. Então, é como se estivesse bem aqui no meio da fotografia, fosse a linha do espectador, ou seja, da lente da câmera aqui, foi essa linha, foi colocada no centro. E tudo está indo para lá, tudo está indo para a linha do horizonte, tanto o chão quanto os trilhos. E aí lá, o que está em cima da linha vai ficar bidimensional. A gente não vai ver perspectiva. Mas o que está para baixo a gente vai ver indo para lá e o que está para cima também. No caso, o céu ele não vai acompanhar, mas se tivesse um teto com quadrados, igual foi naquela imagem da última ceia, tudo vai acompanhar para lá. Daí eu trouxe essas fotografias de trem para a gente ir estudando isso daí, de a gente começar a observar e encontrar as linhas na natureza, encontrar as linhas nos objetos, nos prédios da cidade. Isso é um exercício bem legal da gente fazer, de enxergar a linha do horizonte e enxergar para onde as coisas estão tendendo aí. E no trem, em especial, no metrô também, a gente consegue ver muito fácil para onde estão indo essas linhas. E aí aqui a linha do horizonte, eu acho que eu não consigo riscar aqui com esse aplicativo, mas vocês estão conseguindo ver a ponteirinha do mouse? Sim? Aí, ó. Então, a linha do horizonte é como se ela estivesse bem aqui, ó, um pouquinho antes da curva. Então, essa curva ela vai fazer bem fininha, porque aqui ela vai abrir bem a linha do trilho, vai ficar bem aberto, como um A, né?
E aqui ela vai ficar bem fechada. Então, ela vai continuar fechada, mas ela vai curvar, porque ela está muito perto da linha do horizonte. Está muito perto do ponto de fuga. Então, tudo que estiver perto do ponto de fuga funila, e tudo que está longe e perto do primeiro plano, que seria o primeiro plano, seria aqui, né? Plano de observação, vai estar maior. É como se quem estivesse vendo está aqui, ó, na frente. Então, aqui tudo que estiver na frente vai estar maior. E tudo que estiver mais distante vai estar menor. Aqui também, ó. Aqui é do metrô. Então, mesmo no ambiente fechado, ó, tudo que está em cima vai para lá também. E a curva, tudo... Esse movimento aqui também é um estudo legal de fazer. Porque muitas vezes a gente vê estudo de desenho em perspectiva retão, mas na curva também vai ter perspectiva. Então, um S, se for fazer um S, for fazer a caixa do S em perspectiva, vai acompanhar o movimento. Vocês estavam falando da letra, né? Então, aqui, ó, mesma coisa, vai acompanhar o movimento. Então, aqui vai estar mais fechado o trilho, mas vai estar em movimento, e aqui vai estar mais aberto, mais em movimento. De repente, pegar essas fotografias e desenhar elas é um desafio legal também para fazer. Tudo bem? Aqui, ó. Isso aqui é muito legal. Quando eu comecei a estudar perspectiva, eu comecei a pirar, pegando o metrô. Na linha amarela tem... Não sei se vocês já andaram na linha amarela, tipo em Pinheiros. É muitos degraus, assim, muitos lances de escada até chegar na estação, assim mesmo, da plataforma. Na luz ali também. E aí você consegue ver direitinho a perspectiva, olhando as escadas, olhando os tubos, né, as tubulações, o que está mais longe, o que está mais perto. E aí, por exemplo, só essa faixa aqui, né, do piso tátil, aqui ela tá maior e aqui ela tá bem pequenininha. Tipo, só esse desenho aqui, você reproduzir, você já vê uma noção de perspectiva. É muito louco. E dar essa profundidade num desenho amplia, né? Tipo, sua qualidade técnica, você já se sente um Leonardo da Vinci já. É muito louco. É isso que o Renascimento fez as pessoas ficarem, os artistas da época começarem a explorar muito a perspectiva e trazer essa sensação de realidade para mostrar para mostrar esse desenvolvimento técnico que foi assim o auge, né? Tipo o máximo do... A gente está vendo agora de novo no surrealismo, as coisas estarem cada vez mais explorada essa parte de representação. Quanto melhor você conseguir representar o que você está vendo, melhor vai ficar seu trabalho. Quanto mais você caprichar nos detalhes e tal. Por exemplo, a caixa de som, aqui é bem um quadrado, você começa a ver formas geométricas. Ah, tá, isso aqui também eu queria falar. Quando a gente começa a entender a perspectiva, a gente começa a ver formas geométricas. E tá muito fácil. Você pensa, pô, vou desenhar essa fotografia. Como que eu começo, né? Você pode começar imaginando aqui as formas geométricas. Aonde eu encontro quadrados, retângulos, aonde eu encontro triângulos, aonde eu encontro círculos, e colocando tudo em perspectiva. Aí você acha a linha do horizonte, né? E acha o ponto de fuga e mete as linhas tudo para lá. Daqui a pouco você já fez esse desenho. Se tiver confuso, vocês podem perguntar também. Se eu estiver viajando muito aqui também, aí vocês falam, nossa, tá viajando demais, eu não estou entendendo nada. Tá perfeito, estou entendendo tudo. Ó, esse daqui eu trouxe... Valeu, Ana. Esse daqui eu trouxe para a gente ver que na linha do horizonte é bidimensional. Então, da linha do horizonte para cima ou para baixo vai ter perspectiva. A linha do horizonte não. Vai ser a forma normal. Então, aqui é um super retângulo, ó. Tá tudo em primeira dimensão só, não tem perspectiva. Tá vendo? Não tem perspectiva nas laterais, porque não dá para ver. O ponto de fuga tá bem aqui, ó.
Então, não tem como puxar linha daqui para a gente ver a lateral do prédio e tal. Agora, aqui o trilho vai ter os parafusos, essas pedrinhas que segura o trilho, tudo vai ter, ó. Tudo vai dar para ver a lateralzinha aqui, vai dar para ver que é desse tamanho, e aí aqui vai estar maior e vai diminuindo. Daí, isso daí é uma matemática que eu não sei explicar direitinho como que seria esse tamanho lá pertinho, ou como que seria essa coisa pequenininha aqui na frente, e ela, que tamanho que ela ia ter. Mas aí tudo bem, aí é uma licença poética que você, se você quiser fazer esse desenho, você representa do seu jeito. Mas só para vocês entenderem, vai estar maior perto do observador, no primeiro plano, e vai estar menor lá na frente, que está longe. Caramba, cadê? Às vezes aparece a setinha aqui para passar e às vezes não. Acho que acabou por isso. Deixa eu ver. Eu separei outras imagens aqui, mas eu vou voltar para essa para a gente relembrar essa coisa da perspectiva. Beleza. Lá a gente tinha visto com um ponto de fuga. Mas aí a gente pode imaginar com 2 também, 3 e 4. 4 já vai ser tipo um olho de peixe, né? Uma lente olho de peixe. Mas assim, com 2 pontos de fuga, como que seria? O que seria isso também? Seria já imaginando quando você vai estar andando numa cidade, você fica bem na esquina. E aí você para e olha assim. Aí você consegue ver tanto um lado do prédio quanto o outro lado do prédio. Né? Se você tiver, não sei, em cima de um prédio, e aí você está vendo alguma coisa voando, você vai conseguir ver a parte de baixo e as duas laterais, mas é esse olhar de esquina, de canto, que você consegue ver as duas partes. Aí vai ter a linha do horizonte, e aí você vai conseguir ver um pouco de baixo, um pouco das laterais, e for para baixo da linha do horizonte, você vai conseguir ver um pouco de cima. E aí, quando que você vai usar isso fazendo letras, por exemplo, de grafite? Quando você faz 3D. Que aí você vai ter as 3 dimensões do cubo, por exemplo, aqui, aparecendo. E aí eu trouxe um artista que faz 3D, que é de uma CRIO, que eu acho importante a gente citar eles aqui. Eu acho que eu estou pulando um pouco as etapas, mas, mas não vai ficar muito atrapalhado, não. Acho que vai dar para entender. Tinha outras referências que eu trouxe de um ponto de fuga, eu passei logo para 2. Mas esse daqui é o Vespa, né, da PDF CRIO, chama ponto de fuga CRIO, né? Por isso PDF. E aí aqui ele fez o numeral, o número 1. Ele começou, e como que ele chegou nesse nível de estudo a ponto de você criar, né? Porque isso aqui tudo saiu da cabeça dele. Mas ele observou muitas coisas antes de construir isso daqui. Então, esse estudo de formas geométricas, de observação, de como que as coisas sólidas se comportam em perspectiva, você vai adquirir isso observando a realidade, né? Por exemplo, muito louco, né? Eu trabalhei, diga-se de passagem. Deixa eu ver aqui, eu trouxe um que é um exercício legal também para a gente fazer, se vocês quiserem. Da gente desenhar os objetos que tem na sua mesa aí de... Nossa, eu achei que eu estava muito craque em compartilhar imagens aqui. Aí, agora foi. Você desenhar objetos da sua mesa de trabalho aí, a sua régua, o seu lápis, sua prancheta, e colocar todos eles em ponto de fuga de perspectiva. Então, aqui vai ser um exercício de imaginação, mas que para a construção de uma letra 3D pode ajudar. Você primeiro desenha observando, por exemplo, o seu apontador, para ver como é que é a forma geométrica quais são as formas que ele tem, né? Tipo, tem quadrado, tem círculo, e enxergando essa linha do desenho,
do seu apontador, vamos supor que fosse esse modelo aqui, né? E aí você, depois que você desenhou ele algumas vezes, você já consegue imaginar só por um pedaço dele como que as outras partes iam se comportar em perspectiva para esse ponto, por exemplo. E aí você faz isso com outros objetos, com caneta, enfim, com qualquer objeto que você queira. E aí você vai começar a treinar o seu cérebro e a sua imaginação a construir dentro da realidade, que é o que aconteceu também num período da história da arte do surrealismo. Eu ia trazer umas obras do Salvador Dalí, agora que eu me lembrei, quando eu estava separando as imagens, eu não pus. Mas o Salvador Dalí, fica a pesquisa também, se vocês quiserem. O Salvador Dalí, ele vai fazer isso, ele vai viajar na maionese, literalmente, pensando como as coisas iriam se comportar num ambiente surrealista. E aí seria a mistura do abstrato com o figurativo, né? Para representar suas emoções, ele vai usar as figuras. E isso é muito... É um estudo muito avançado, mas é muito louco demais. Não sei se vocês têm essa imagem dos trabalhos do Salvador Dalí, eu estou falando assim sem mostrar, né? Fica meio abstrato demais. Não sei se vocês já viram algum trabalho dele. Já viu, Ana? Gosto muito, acho bem legal o trabalho dele. Aqui, ó, eu trouxe esse desenho. Na verdade, eu achei, quando eu estava pesquisando umas imagens em perspectiva, mas achei que ia ser legal eu mostrar para ilustrar essa construção aqui, ó, de usar formas geométricas, ó, um quadrado, um triângulo. E aí, a partir dessa construção, colocar em perspectiva. Aqui também usou 2 pontos de fuga, tá vendo? Usou 2 pontos. Quantos pontos de fuga você vai precisar para construir seu desenho? É você que vai dizer, na verdade. Com a sua observação, que você vai treinando bastante a observação, você vai saber se você vai precisar pôr 1, ou 2, ou 3, ou quantos pontos de fuga você quiser. Mas observando a realidade, você vai conseguir entender melhor isso. Então, se você fosse num campo assim, ou andasse na rua, igual eu falei, e parasse na esquina e olhasse, você ia ver as coisas puxando para lados diferentes, para assim num ponto e fica ali estático, ou faz uma foto. Você vai conseguir encontrar a linha do horizonte e vai conseguir encontrar as linhas para onde todos os objetos geométricos estão puxando. Depois que você entender com as formas geométricas, você vai conseguir também entender com as formas mais orgânicas, como as plantas, as pessoas, os animais e tal, que não necessariamente vai ter uma forma tão marcada quanto as outras coisas que a gente viu aqui, né? Por exemplo, para desenhar, para entender perspectiva, eu estudava quadrinhos. E as histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, todas, se vocês tiverem assim a fim mesmo de desenhar perspectiva, o Homem-Aranha é muito legal, porque ele voa, não é que ele voa, né? Ele vai tipo subindo nos prédios e tal com a teia dele, e aí nas histórias em quadrinhos, para representar esse movimento dele indo, descendo, subindo nos prédios, tinha que ter esses estudos aí de como que esses prédios iam estar, qual que seria a linha do horizonte de quem está observando, né? Vamos supor que um drone que está filmando ele, né? Então o ponto de fuga vai estar onde? Onde que vai estar a linha do horizonte? E aí esse olhar do observador vai mudar toda a perspectiva do cenário. Então eu curtia muito história em quadrinhos quando eu comecei a estudar a perspectiva. Eu falei de prédio e eu trouxe aqui o trabalho de uma artista que eu já falei dela quando a gente estava estudando um pouquinho de história da arte, a gente falou de pichação e eu trouxe a Eneri, não sei se vocês conhecem ou se na época chegaram a ver, mas ela postou esses dias, eu achei muito legal e eu separei para a gente falar disso quando fosse estudar perspectiva, porque ela subiu num prédio e desenhou o prédio lá de cima. E aí muda totalmente o ponto de vista, né? Fazer isso, de você ir para a rua e desenhar as coisas que você vê na rua, isso é muito, muito legal. Se você não puder parar para desenhar, faz uma foto e depois você desenha.
E aí eu trouxe o trabalho de um outro artista aqui para ilustrar isso de você ir para a rua e desenhar. Quer ver? Não sei se eu estou avançando muito rápido aqui nas informações. Vocês podem me parar para... eu compartilhei a imagem errada, né? Vocês podem parar para fazer perguntas se estiver indo muito rápido aqui. Aqui é um trabalho de pintura, aí ele já vai estar usando muita mancha, pouca linha, mas eu achei muito legal essa ideia que ele teve. É um grafiteiro que foi meu professor de desenho na faculdade, o Chuck, e ele fez isso na pandemia, né? Ele saiu nas ruas de São Miguel, que é o bairro dele, na zona leste de São Paulo, e começou a retratar cenas do cotidiano do bairro. E eu trouxe para a gente ver o ponto de fuga, né? A linha do horizonte, ou a rua, as linhas todas estão puxando para lá. E ele abusou da mancha, tem mais a ver com essa linguagem pictórica mesmo, não necessariamente do desenho, mas eu trouxe mais pela ideia, assim, porque eu queria propor esse exercício para a gente conversar disso na próxima quarta. Eu vou colocar no grupo também, para quem não veio no encontro online fazer, quem quiser, né? E a gente falar disso. Eu queria propor que vocês desenhassem um cenário. Quando a gente fala de desenho figurativo, a gente vai entender que tudo que tem uma forma, que representa algo para a gente, já é figurativo. Então, uma forma geométrica já é figurativo. Mas aí a gente pode dividir em duas etapas. Então, um de estudos de cenário e outro de estudos de personagem. Então, esse mês eu pensei nisso, da gente ter 2 encontros de abstrato, 2 encontros de figurativo, e um encontro de figurativo sobre cenário e outro encontro de figurativo sobre personagem. E aí, nesse cenário, a proposta era essa, da gente desenhar algum cenário. Pode ser uma fotografia que vocês achem na internet, pode ser até mesmo se vocês tiverem aí a oportunidade de sair na rua, fotografar ou parar e desenhar uma cena que vocês queiram. Isso ia ser muito legal. E aí o desafio é esse, encontrar o ponto de fuga, a linha do horizonte e colocar em perspectiva aquilo que você for desenhar. Vamos supor que for uma cena, eu vou falando e vou colocando umas imagens aqui do trabalho do Chuck que eu achei muito demais e vale a pena dar uma olhada. Deixa eu... Aqui. Então, vamos supor que aqui é uma rua, tá vendo? E aí ele vai deixar melhor definido os que estão aqui na frente do ponto de observação. E aí, assim, não é para pintar, só desenhar mesmo, né? Caso vocês queiram pintar, tudo bem. Mas era importante ver essas linhas do desenho, treinar bastante isso, de enxergar a linha e tal. Quando a gente pensa em desenho, a gente vai ver a linha muito marcada. Vai perder a linha e vai ser só pintura quando a gente vai para a pintura mesmo, né? Vai ser só pintura mesmo, vai ser só luz e sombra, mancha. Mas ainda não, ainda vamos estudar o desenho, então pensar nas linhas. Para onde que está indo as linhas do que a gente for desenhar em perspectiva, entender onde é a linha do horizonte e representar o que você está querendo representar ali. Então, no caso aqui, a gente vê nitidamente que é uma rua com algumas casas. Não precisou de muita informação para a gente entender isso. Então, é isso também. Às vezes, não precisa de muita... Não precisa caprichar muito nos detalhes. Se vocês quiserem, isso seria maravilhoso. Mas, se não der tempo, pelo menos tenta representar o que você está querendo falar ali para a gente saber, para a gente entender o que era. Ó, aqui também, uma rua bem de quebrada essa, né? Tipo, algumas coisas, né, naturais e tal. A favelinha aqui de fundo. Com esse trabalho, tinha que até aparecer na TV, acho que foi nesses programas de manhã da Globo, né?
e ele apareceu lá e deu entrevista e tal, e ele chegou a ter algum tipo de premiação lá em São Miguel Paulista. Não sei se esses trabalhos dele estão expostos em algum lugar lá, vou até me informar. Mas eu sei que teve uma repercussão muito grande, assim, para o trabalho dele. Durante a pandemia, ele ter feito essas pinturas lá da cidade de onde ele mora. Aí o carro do ovo, né? Não sei aí em Minas, Ana, mas aqui em São Paulo, toda rua passa um carro vendendo ovo a R$10. Aqui os passa de carroça, meu filho. Vende de tudo de carroça. Entrega leite, entrega gás na carroça, faz frete de carroça. Você tenta fazer um desenho. Aí sim. E aí é muito legal porque é um desenho figurativo, mas fala muito sobre quem é esse artista, onde ele mora, o tipo de vida que ele tem. Fala muito sobre o lugar de mundo dele, né? E isso é muito louco. Isso que eu acho que é que é a arte de verdade, né? Você poder contar a sua história, o seu lugar de fala. E aí você conseguir representar isso, tanto de forma figurativa quanto de forma abstrata, isso te transforma também. É importante você falar. Você precisa falar. Eu vejo pessoas que não têm contato com arte, elas não têm uma opinião, não conversam de uma forma, parece que elas estão vivenciando um papel, assim, parece que elas não são verdadeiras. Não tem não tem, elas têm dificuldade de ter senso crítico, de falar a sua opinião sobre as coisas, porque elas nunca falam, né? Elas só repetem o que os outros repetem. Então é muito ruim quando um ser humano se distancia da arte, mesmo que você não vá ser artista. Você precisa se expressar de alguma maneira, seja numa poesia, numa música, num desenho. Então aí aqui também mais um desenho que ele fez lá de São Miguel. E aí eu achei legal isso aqui, ó, apesar de ser uma pintura bastante expressiva, né, que já vai ser quase puxando um pouco para o abstrato, para uma referência impressionista, né, de você pintar o agora, de tentar trazer um movimento, igual a gente estava vendo aquele dia. Ele ainda assim, ele deixou bem marcadas as linhas do poste, né, isso aqui é legal. Que a gente consegue ver direitinho a perspectiva. Tá. Aí, pensando na letra, eu trouxe essa imagem porque o cachorro está sentado bem no ponto de fuga. Se liga. Todas as peças aqui, ó, da letra estão puxando para o cachorro aqui, ó. Dá para ver? Vocês estavam falando de puxar a caixa da letra, né, em perspectiva, ó, aqui, ó. Tudo para cá, ó. E aí ele colocou o cachorro para sentar bem no ponto, assim, eu achei muito da hora. E esse daqui era para eu ter mostrado no começo e estou mostrando no final, mas tudo bem. Era um estudo que eu estava querendo mostrar para vocês de letra e ficar esse link aqui desse Instagram, caso vocês queiram estudar mais sobre letra e tal. Esse artista ele fez uma série de alfabeto mostrando a construção do primeiro risco até o final, assim. Daí você consegue entender direitinho, ó, como é que ele pôs as peças. E eu trouxe o R em especial porque é uma letra muito difícil, que eu acho, para fazer. E aí, ó, ele parte do P, né? Mesmo a base do P, ele vai fazer o R também. E aqui o 8 do Vespa, mais um trampo do Vespa, eu tinha pegado o número 1 e o número 8. E aí, outra coisa que também vai dar noção de profundidade é a luz e a sombra. Isso também é um estudo é o começo do estudo da pintura, você entender a luz e a sombra. Então, fica aí o desafio. Se vocês, nesse trabalho que vocês forem fazer, de um desenho de observação de cenário, né, ou seja, de algum ambiente interno ou externo que você for desenhar, se você conseguir pintar a luz e a sombra no desenho, isso vai ser fantástico, porque vai ser o começo do olhar para a pintura. Na pintura você vai enxergar muito bem isso.
aonde o volume, as texturas das coisas, como que a luz se comporta naquele objeto, e aí você vai representar isso com cores na pintura, mas já no preto e branco, no carvão ou no lápis, você consegue representar também. Aí você pode fazer esse desenho primeiro com um lápis 2B ou HB, para você marcar bem as linhas do desenho de observação que vocês forem fazer, marcar lá as formas geométricas e tal, e aí depois você vir com um lápis 6B, 8B, para marcar onde é sombra. E aí você vai do escuro por claro. Então, não sei, vamos supor que vocês estavam observando esse objeto aqui que o Vespa desenhou. E aí vocês viram que aqui é bem escuro, aqui embaixo. É bem escuro. Então, vocês marcariam primeiro onde é bem escuro, marcariam bem aonde é escuro. Depois vocês vinham sombreando de levinho. Deixa eu ver uma imagem real, né? Que esse aqui é criação dele, né? Por exemplo, se a gente fosse desenhar essa fotografia, a gente ia marcar primeiro as linhas para onde estão indo as coisas, iria marcar os objetos e tal, e aí ia perceber aonde está escuro e aonde está claro. Tipo assim, estão vendo aqui o mouse? Ó? Tipo assim, está escuro nessa parte que a luz está vindo de cima. Então, nessas partes aqui da lateral, está tudo bem escuro. Então, marcaria primeiro ela, para depois vir sombreando de levinho essa outra lateral antes de chegar em cima. Em cima vai estar claro, porque não pegou luz. Tipo, nessa parte aqui do meio também, ó. Tipo, onde está escuro, vai pintar primeiro, depois vai clareando para poder fazer esse degradê. Não sei se vocês já fizeram estudos assim de observação, de luz e sombra. Acho que essa imagem a gente já tinha visto, né? Não lembro. Mas também eu trouxe essas imagens para ver as coisas do ponto de fuga. E aqui é uma fotografia com aquela lente tipo olho de peixe. Que aí vai ter, eu acho que 4 pontos de fuga, né? Que aí você vai perder um pouco a noção da linha do horizonte. Mas, ó, as linhas do teto, ó, como que elas puxam. Aqui também. Muito louco também pegar essas imagens de olho de peixe para ficar olhando. Eu tinha separado um desenho aqui de... Peraí, deixa eu mostrar aqui um outro. Deixa eu ver se é esse. Eu tô bem... Aí. Dá para ver? Então, essa é a ideia da fotografia a olho de peixe. Tá vendo? 4 pontos de fuga. Isso aqui é muito louco para fazer letra 3D. Se em vez de um prédio você imaginar a letra A letra B, sei lá, e aí você traça toda a letra dentro dessa base de perspectiva. Tipo, você afina mais quando estiver chegando perto do ponto e deixa mais aberto quando estiver longe. E só formas geométricas dentro dentro desse estudo de perspectiva. Aí esse daqui já é um estudo mais avançado, mas igual eu falei do Homem-Aranha, dessas histórias em quadrinhos que vão representar heróis dentro da cidade que voam ou que fazem o que o Homem-Aranha faz lá, de ficar escalando de um prédio de outro, vai representar o cenário dentro desse olhar assim, de cima, de baixo. Ou se você for fazer tipo um desenho de olho de peixe também, vai pegar isso. E aí, dúvidas?
Falem aí, estão gostando, não estão gostando, tá muito bugado ou não? Vocês já sabiam de tudo isso? Gostei dessa dor de peixe. Acho que deu para melhorar também a noção, assim. Porque quando é o ponto de fuga, vamos dizer assim, comum, né? Que tende para um centro, igual nas fotos, acho que é mais fácil, mas aí, por um lado, dá um bug quando a gente tenta imaginar com essa foto, com a fotografia olho de peixe, mas acho que aumenta também a nossa percepção mesmo para trabalhar com diferentes perspectivas, né? Essa dos prédios, eu vou até pôr ela de novo aqui. Tipo, parece que eles se fazem uma curva, né? Tipo, sei lá, parece que eles estão em movimento, entrando para dentro da imagem. Foi só umas referências que eu trouxe que acho que pode ajudar vocês para estarem construindo o cenário de vocês. Vocês já desenharam um cenário antes? O Matheus é dessa turma de quarta, né? Hoje ele não entrou? Ou entrou? Aí, Matheus, você está aí? Tô aqui. Que você chegou a fazer um desenho de cenário, não foi? Faz tempo que você está aí? Eu não tinha visto. Foi. Faz uns 30 minutinhos, eu não tinha visto que você tinha mandado. Você conseguiu acompanhar a ideia de ponto de fuga e tal? Você já tinha estudado isso Sim, antes? sim. Não, nunca tinha estudado. Da hora. Não, eu comentei de você que eu falei, acho que você ia curtir, que você, quando eu pedi para apresentar um desenho, você já escolheu logo fazer um cenário e tal. Bom, deixa eu ver. Aqui, a gente tinha falado de desenhar objetos da sua... você também pode treinar essa coisa da observação usando flores, plantas, frutas ou objetos que você tem em casa. Então, antes de você desenhar, de repente, coisas da natureza, você pode desenhar coisas industriais aí, coisas que a gente construiu, que vão ter formas geométricas mais marcadas. Depois você vai para elementos naturais, como flores, frutas. E aí ali você vai ver também as linhas e as formas geométricas, mas de uma forma menos marcada. E aí eu trouxe esse exemplo aqui, ó, usando 2 pontos de fuga. Então, como você começaria a desenhar, observando um objeto assim? Você não vai erguer o livro para cima dos seus olhos e conseguir enxergar a parte de baixo, ele assim flutuando, né? Então, você pode olhar ele bem e depois imaginar, igual eu falei do apontador. Depois imaginar como que você representaria ele flutuando para cima dos seus olhos ou para baixo. Ou se você conseguir movimentar ele de uma maneira que dê para você desenhar olhando só essas partes, também é legal. Por exemplo, você pegar uma caixa... vai ter... Eu acho que a única coisa quadrada que eu tenho aqui é essa caixinha. Deixa eu tirar aqui. Não sei se influencia. Mas, por exemplo, se vocês pegarem um objeto e ficar observando na frente, bem na frente assim, vocês vão ver só uma parte. Aí, tipo, se vocês erguerem um pouco, aí vocês vão ver essa parte e a parte de baixo, né? Peraí. Aí, se você movimentar um pouco para o lado, aí você vai ver a parte de baixo, a lateral, a frente. E assim, e aí, o que isso vai dar? O seu olhar vai ser o ponto de fuga, né? E a dimensão de cima ou de baixo vai ser a sua linha do horizonte. Então, aí você, observando, você já vê. E aí a sua memória fotográfica que vai fazer o desenho acontecer. Você pode usar uma régua e tal.
pensando em objetos simples, que você já identifica as formas geométricas, como essa caixa quadrada aqui. E aí você desenha, de repente, um quadrado, pensa na onde vai ser a linha do horizonte, onde vai ser o ponto de fuga que você vai querer puxar, e aí você, com a ajuda da régua, você pega as pontas de cada parte do quadrado e traça para esse ponto de fuga. E aí, vamos supor, se eu fosse desenhar essa caixa, eu já sei que ela é mais fina na lateral. Então, se eu fosse desenhar ela sendo vista como um quadrado, olhando de lado assim, eu ia ter que desenhar ela bem fininha. Porque é ela que eu estou querendo desenhar. Tipo assim, entendeu? Não seria uma coisa nova. Eu não sei, é muito difícil dar uma aula de desenho perspectiva online assim. Eu queria que vocês me dissessem aí o que vocês têm, o que vocês têm dificuldade, se vocês já tentaram desenhar assim, se vai ser inédito. Não quero desmotivá-los, eu quero que vocês façam mesmo. E apresente. Se vocês não conseguirem sair na rua para desenhar um cenário, desenhe algum objeto da sua mesa, mas só para a gente ver como é que tá esses estudos aí em perspectiva e tal. Matheus, quando você chegou a ver as imagens que eu coloquei do metrô, do trem? Sim, eu vi. Aonde você mora mesmo, Matheus? Eu moro em São Paulo, Ah, sim, mas na Vila Medeiros. na Vila Medeiros? Ah, massa. Aham. Na sua rua, é uma rua muito movimentada? Você acha que você conseguiria sair na rua para desenhar alguma coisa? Não, consigo. Então faz esse teste, que eu sei que você já desenha bem cenário. Faz esse teste de ir para a rua e, se você não conseguir ficar lá parado desenhando, faz uma foto e desenha essa foto. Quando Tá você bom. desenhou aquele Vou cenário tentar. e mostrou para gente, você fez de um desenho de um desenho. Você fez um desenho de uma fotografia de um desenho, não foi? Se foi. Agora seria uma proposta diferente, ia ser o desenho de uma foto sua ou da sua própria observação. Sim. Ok, vou fazer. Muito massa. Esse aqui acho que eu ainda não mostrei para vocês. Deixa eu ver. Caso vocês queiram fazer com mais de 2 pontos, fazer com 3 pontos seria assim, né? Aí eu tinha separado essa imagem também para mostrar com 3. Que aí você afunila para baixo e traz essa dimensão. Por exemplo, se vocês fossem querer fazer a letra com um efeito de diamante, aí você faria essa base. Aí você riscaria a linha do horizonte, abaixo da linha do horizonte, vamos supor, se fosse fazer igual ele fez esse cubo, uma letra, aí você faria uma letra, sei lá, o L, o A, o B, o C, faria a letra aqui, igual faria, por exemplo, um quadrado, e aí imaginaria essa letra dentro desses pontos de fugas, puxando as pontas para cá e para cá. Poderia até fazer esse mesmo quadrado e dentro dele riscar a letra. E aí aqui você imaginaria a caixa, aqui a parte de cima, e aí ela funilaria embaixo, e aí não daria para ver. Beleza? Matheus, você chegou a fazer esse desenho de arte abstrata com alguma sensação? Não, eu não fiz com a sensação. Ah, beleza, então. Então isso é tudo. Se vocês quiserem falar alguma dúvida, alguma observação, alguma sugestão, fiquem à vontade. Eu tava nesse de a gente fazer uns desenhos assim, mais dimensionais e
tal, né? Aí ela levava, tipo, umas garrafas, sabe? Tipo, de vidro e tal. E aí ela colocava a gente sentado em círculos, assim. Em círculos não, em círculos, todo mundo numa roda. Colocava o objeto meio que no meio e aí a gente pegava, tipo, cada um pegava um ângulo, sabe? Aí ela fazia uma composição também, tipo, ela colocava estojo, essas coisas, e mandava a gente desenhar. E ao invés de ré, ela mandava a gente medir com lápis ou com a lapiseira. Tipo, colocar na frente do olho, assim, sabe? E marcar assim com o dedo pra gente ter uma ideia, mas sem usar régua. Mas ela sempre mandava a gente usar, tipo, que nem uma garrafa. Ela mandava a gente fazer um retângulo, se a garrafa fosse alongada. E aí do retângulo você fazer um círculo, sei lá, um triângulo, essas coisas. Muito legal. Esse exercício é muito legal. Se a gente tivesse presencial, daria para fazer. Observando a mesma coisa que como cada um desenharia, né? Mudaria o ponto de vista. E isso que você falou de medir com lápis, não sei se o Matheus, a Ana já tinham visto, mas vamos ver, deixa eu ver se eu consigo jogar uma imagem aqui. Mas, por exemplo, se a gente estivesse sentado aqui no trilho e fosse fazer esse desenho, e aí você tivesse dificuldade para entender no papel como você representaria, sei lá, o tamanho desse portão, aí você ergueria o lápis, né? Tipo, na frente do seu olho, assim, e mediria o seu dedo qual seria o tamanho, né? Para poder marcar dentro do seu desenho. Porque tem isso também, acho que o desenho de observação você vai enquadrar, vai ser um recorte. Porque quando a gente olha para algum lugar, a gente consegue ver também as coisas das laterais, em cima. Se a gente estivesse nitidamente sentado nesse trilho olhando essa cena, a gente ia ver muitas coisas ao redor. Então você ia ter que ter um foco, olhar só para um canto e enquadrar aquilo como uma fotografia. E aí, esse exercício do lápis é bem legal também, para ver isso. Bem, bem lembrado, Rose. Não sei se os outros já tiveram essa experiência de sair para a rua, ou de colocar um objeto na frente para desenhar. Eu nunca usei, não, mas vou tentar. Mas estou ansiosa para ver a sua rua aí, ou algum ambiente aí perto de você que você queira desenhar, que eu acho que vai ser o mais diferente, igual você falou da carroça. Ah, não sei, aqui não é muito concreto, né? Não tem muitos prédios, mas talvez desenhar algo bem normal também. Não sei, vamos ver. É algo bem normal, por exemplo. O tia que fez os desenhos lá de São Miguel, que para ele é bem normal. E aí, no fim, fez um maior sucesso, muita gente achou demais. Então, é isso também, é bem normal para você, para o seu dia a dia. Para a gente é muito diferente. Então, da hora. Então, eu estou ansiosa para ver os estudos de vocês. Espero que tenha inspirado aí vocês com as imagens que eu trouxe aqui. Desculpa se ficou muito acelerado e tal, mas lá no grupo eu vou escrever um textinho, vou colocar as imagens de novo, para quem não veio também fazer o exercício. E aí, na próxima aula, vocês apresentariam para a gente. Pode ser? Vocês estão gostando desse formato? De aqui a gente fica mais teórico e fazer a prática aí no tempo de vocês para no próximo encontro apresentar. Vocês estão achando que tá bom, que tá ruim? Querem sugerir um outro jeito? O que vocês Para estão mim, a achando? metodologia tá ótima. Tá funcionando bem. Tá funcionando bem, Ana? Tá, sim. Assim, né? Acho que é a terceira oficina que eu tô, mas eu acho que é isso. Tá muito bom. Obrigada, então, Ana. E é a primeira vez que eu Aprendeu? faço online assim, Ah, e aí eu fiquei um pouco insegura de saber se desse jeito ia funcionar legal. sim. É sempre um desafio, né? Uma ferramenta nova. Às vezes a gente está cansado, já sabe muito bem fazer aquilo. Imagino que você já deve ter dado 1000 oficinas na vida, mas uma plataforma diferente. Então, algumas coisas mudam, né? Não tem como. Pode ver.
Não, da hora. Então, valeu, Rose, valeu, Matheus, valeu, Ana, agradeço aí. Então, eu aguardo para ver o desenho de vocês e vou pôr lá no grupo melhor explicadinho, qualquer coisa, se não tiver entendido, beleza? Valeu. É nóis. É nóis. Ótima quarta aí. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, Matheus.